Olá, vamos compartilhar ideias? O assunto de hoje é a volta do salário mínimo com aumento real. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva no meu canal, para que você dê like, toque o sininho para receber notificações. Bem, ontem foi o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio. E queria conversar com você sobre a nova política do salário mínimo, até porque nesses últimos meses houve muita desinformação para as pessoas sobre o salário mínimo. Você sabia que faziam exatamente 7 anos que o salário mínimo não tinha aumento real? O que isso significa? Significa que a todo ano, o governo manda para o Congresso a peça orçamentária estabelecendo um novo valor do salário mínimo, e nos últimos 7 anos apenas estavam corrigindo a inflação. Para quem é mais jovem, não se lembra, desde que Lula assumiu a presidência, ele iniciou a política de valorização do salário mínimo. No seu período de mandato, que corresponde à do presidente Lula e da presidenta Dilma, o salário mínimo teve aumento real de 74% do seu valor. E nos últimos 7 anos não houve aumento real, apenas o repasse da inflação. Significa que o poder de compra dos trabalhadores, das trabalhadoras, aqueles pensionistas, aposentados, não teve ganho real. Pelo contrário, a perda salarial foi caindo porque os preços, muitos produtos, principalmente aqueles da cesta básica, aumentaram consideravelmente, principalmente no governo de Jair Bolsonaro. Então, o poder de compra do salário dos trabalhadores caiu bastante. E Lula, mesmo assumindo a presidência, sem estar construindo o seu orçamento, lembremos que o orçamento deste ano foi elaborado pelo governo anterior. O que Lula conseguiu, vocês acompanharam, foi aquela chamada PEC, que foi aprovada no final do ano, que garantiu a este governo, ao governo do presidente Lula, garantiu o aumento real do salário mínimo, o Bolsa Família de 600 mais 150 reais, o retorno do Minha Casa Minha Vida e por aí vai. O governo Lula vai elaborar o orçamento este ano para ser aplicado a partir do ano que vem. Mas, voltando ao salário mínimo, muitas pessoas ficaram no Zap dizendo assim, o Lula só aumentou 20 reais o salário mínimo, isso é um absurdo, prometeu isso, prometeu aquilo e não fez. Primeiro, entenda que o salário mínimo do ano passado estava em R$ 1.212. O salário mínimo para este ano é de R$ 1.320. Então, primeiro que não é um aumento de R$ 20, ele tem o repasse da inflação, correto? Que dá em torno aí de R$ 90 e mais o aumento real do salário. A partir de janeiro, as pessoas passaram a receber R$ 1.302, que foi o repasse da inflação, certo? Então, de 1.212, ele foi para 1.302. Então, aumento aí, uma correção de R$ 90. O Lula, a partir de ontem, 1º de maio, ele está garantindo um aumento real, fora esses repasse de R$ 90 da inflação, ele está colocando mais R$ 20, vamos dizer assim, ao preço do valor real. Então, o aumento real, tem um aumento real do salário, não terá mais só apenas o repasse da inflação, tá certo? Então, houve uma confusão e houve também os mal intencionados que tentaram induzir a você que o Lula apenas concedeu o reajuste do salário mínimo em R$ 20. Não, ele deu o repasse da inflação, foi dado, só que ele está acrescentando um aumento, um ganho real do valor do salário mínimo. E isso será a política dele daqui para frente. O ano que vem, como que era corrigido o salário mínimo? Ele dava
o repasse da inflação, mas acrescentando o crescimento do PIB consolidado de 2 anos anteriores. Então, se o Brasil cresce, ele pega o crescimento econômico e repassa para o aumento real do salário mínimo. Então, os trabalhadores, as trabalhadoras, aposentados e pensionistas terão, a partir do novo governo do presidente Lula, um ganho real de salário. Só para tu ter uma ideia, esses R$20 de acréscimo, de aumento real ao salário mínimo, representará na economia do país 6 bilhões de reais. Então, esse recurso ajudará, com certeza, as famílias consumirem mais. Ao consumirem mais, evidentemente que a economia gira, né? As pessoas vendem mais, quem vende mais produz mais, quem produz mais contrata mais. Essa é a lógica do presidente Lula. E para finalizar meu vídeo, para falar uma outra grande medida do presidente Lula, foi o aumento da tabela do imposto de renda. Aumentou o valor de isenção. Vocês também escutaram muito nos zaps daí que Lula estaria cobrando para quem ganha um salário mínimo e meio, lembra? Que ia cobrar do imposto de renda, que ele tinha prometido R$5.000. Ele continua comprometido para dar isenção em R$5.000. Só que ele vai fazer isso de forma escalonada até o final do mandato dele. Então, até o final do mandato de Lula, ele pretende garantir a isenção para quem ganha até R$5.000. Só que este ano ele já ampliou a isenção. Você sabia que há 7 anos não tinha o reajuste da tabela do imposto de renda? Então, quem ganhava até R$1.903, quem ganhava acima disso, passava a pagar imposto de renda. Pois bem, o que Lula fez principalmente para os mais pobres, para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos? Então, agora, a tabela de isenção do imposto de renda foi para R$2.640. Portanto, um trabalhador que ganha até R$2.640 não pagará imposto de renda. Sabe quanto significa isso de brasileiros? 10 milhões de brasileiros não pagarão imposto de renda. Lembra que Lula sempre disse no seu período eleitoral e vem trabalhando para cumprir o seu compromisso, que era o pobre no orçamento e o rico no imposto. Então, a ideia é que este ano, quem ganha até R$2.640 está isento, não vai pagar imposto de renda esse ano. A partir do ano que vem, ele deve ampliar essa tabela, né, incluindo mais trabalhadores e trabalhadoras na isenção do imposto de renda. Portanto, a volta do salário mínimo com aumento real é muito importante, não só para aquelas pessoas que vivem de um salário mínimo, principalmente pensionistas e aposentados, mas também é colocar dinheiro na economia, é permitir que a economia gire, que possa fazer crescimento econômico, porque você sabe, o pobre, ele não poupa, o que ele ganha, ele usa para consumir, já que ganha muito pouco. Então, a ideia do presidente Lula é melhorar a capacidade de renda do povo brasileiro, principalmente daqueles mais pobres. E também aumentar a tabela do imposto de renda e garantindo, inclusive, né, até o final do seu mandato, que quem ganha até 5 mil, quer dizer, atinge um percentual da classe média brasileira também, que deixará de pagar imposto de renda e cobrará, assim, dos mais ricos. Portanto, uma boa notícia, né, para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Faz o L, um abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, dê like, né, e toque o sininho para que receba notificações. Valeu!